Vamos lá, gente. A última palestra da manhã. A palestra é com a Ruth Silva e a Michele Prieto. E o tema é como definir valor para negócios e impacto na experiência dos usuários nas nossas entregas. Vamos lá, está com vocês. Boa tarde, tudo bem? Estamos muito felizes em estar aqui no Adiário Brasil 2022, com esse case que a gente vai apresentar, e é uma troca de experiências, tá? É um case que foi feito em alguns clientes também, e a gente está condensando algumas informações para a gente trocar aqui com vocês. Então, a gente chega como definir valor para o negócio e experiência do usuário nas nossas entregas. Aqui, algumas credenciais, umas credenciais pessoais. Então, eu moro em Brasília, sou paraense, açaí com peixe e não granola, por favor, sem polêmicas. Amo um solo de guitarra. Sou casada com o José, ele não veio prestigiar, mas ele é da área também. Sou uma degustadora de cafés e drinks. Sou apaixonada por fotografia. Já estou há 18 anos na jornada de tecnologia. Em 2009, eu me apaixonei pelo pensamento ágil. E sou instrutora de yoga. Tudo a ver, né? E prazer, eu sou a Ruth, né? Mulher branca, loura. Estou aqui vestindo camisa branca, blazer branco, calça preta. E também, né, como a Mi, sou de Belém do Pará. Tem alguém no norte aí? Tem alguém representando aí o norte? Olha ali o Manuel. Mas mora em Fortaleza. Tem alguém aí do Nordeste? Opa! Moro em Fortaleza, aproveitando esse mar, né, de Fortaleza. Sou praticante de canoa havaiana. Né, meu hobby preferido, remar lá naqueles verdes mares. Amo viajar, amo degustar um vinhozinho, também como a minha, amo fotografia. E uma curiosidade, né? Estou estudando para ser terapeuta Ayurveda. Então, coisas bem aleatórias aí da galera de TI. Né? E uma coisa interessante também, minha e da Mi, a gente já se conhece há bastante tempo. Essa é a terceira empresa que a gente trabalha juntas. Hoje a gente está trabalhando na GFT, a gente inclusive está com um stand aí fora. A gente espera todos vocês lá para tomar um café, para trocar ideias e para conhecer melhor a GFT. Então, a nossa palestra, ela tem uma motivação. Ela foi criada uma jornada para a gente poder identificar que tudo que o time faz gera valor. Então, a gente dividiu em valor de negócio, valor para o negócio, definiu o que seria, né, valor para o negócio, experiência do usuário também. E que essa jornada ela pode ser traçada de uma forma empírica e simplificada. E também mostrar os principais benefícios que essas definições claras trouxeram de benefícios para o time. Tá? E aqui a gente começa com o nosso primeiro passo, fazer perguntas. Então, para tudo na vida, a gente precisa ser curioso, a gente precisa perguntar. Então, aqui a gente dividiu em duas vertentes, valor para o negócio, perguntas voltadas mais para o valor do negócio e perguntas voltadas para a experiência do usuário. Aqui são os exemplos de perguntas que nós utilizamos. Então, qual a nossa visão financeira do negócio? Quais são as métricas utilizadas no negócio e principalmente se elas são visíveis, transparentes para todos do time? E, por exemplo, quais valores intrínsecos estão envolvidos? Né? Pode ser a marca da empresa, pode ser um prazo que foi dado e o time foi comprometido e o time não sabe. E a experiência do usuário, aqui são algumas perguntas também que utilizamos. Né? Então, sabemos o que mais agrada o nosso usuário é conhecer o nosso cliente, né? Conhecer o que de fato agrega valor para ele. Então, qual o impacto de uma indisponibilidade ou interrupção do serviço? Isso é muito importante também, porque isso pode afetar a marca da empresa. E o segundo passo seria propósitos e objetivos. A gente parte do princípio que esse projeto ele é híbrido, tá? Ele possui funcionalidades novas para serem desenvolvidas,
mas também é um projeto de sustentação. Então, aqui a gente parte do princípio que o propósito do negócio já foi feito anteriormente. E aqui o propósito objetivo é do time. Por que o time ele está ali presente? Por que ele precisa ser envolvido no produto, né? Na construção, na criação do produto? Então, é importante a gente ter um alinhamento dos OKRs com os objetivos que o time vai colocar para dentro da sprint ou como vocês forem trabalhar. Então, isso é muito importante porque a gente começa a fazer uma ligação, né, entre o que é estrategicamente o que a empresa pede e o que o time também vai executar. E depois a gente cai para definir escalas. Escalas também caem nas duas vertentes. Escalas para o negócio, tá? Nesse projeto de monetização, a gente definiu o que é mais importante, o que impacta mais, o que impacta menos. Tá? Então, aquele cifrão ali, vocês podem ver que o que menos impacta, nesse caso aqui de valor para o negócio, que não tem impacto em faturamento ou impacto até 30% dos clientes. E o de maior impacto seria faturamento, né, positivo ou negativo. Então, acima de 25% ou impacto acima de 50% dos clientes. A mesma coisa fizemos para a experiência do usuário. Definimos 3 escalas, de 1 a 3, né, 3 escalas, e a menos impactante seria as funcionalidades que são pouco usadas pelos clientes, né, que numa indisponibilidade não iria gerar tanto impacto. E a maior seria se uma funcionalidade parasse. Né, o que poderia acontecer? Né, qual era o impacto para o cliente que isso poderia trazer? Por fim não, né? Ainda tem mais alguns passos aí, por fim da minha parte. Definir os itens de trabalho. Então, na nossa experimentação, a gente definiu histórias, incidentes, débitos técnicos, entre outros. Eu passei um pouco rápido essa parte aqui, porque a gente vai focar bastante na experimentação e vai ficar muito claro para vocês esses itens que foram definidos durante a jornada. Então, agora a gente vai falar um pouco da experimentação, né? A gente, mão na massa, vamos colocar, de fato, para rodar nos times. Em que momento a gente começa a colocar essas escalas visíveis ali para o time? Né? A gente pode começar a colocá-las quando a gente estiver fazendo os nossos refinamentos. Nos refinamentos, a gente já pontua essas escalas, até para nos ajudar ali no refinamento, de alguma forma, a definir prioridades, a começar a engajar o time nesse contexto de visualização do valor daquilo que está sendo trabalhado, ou do que a gente está planejando para trabalhar, nas nossas planes, e também na medida que os itens eles vão acontecendo, principalmente quando a gente fala de incidentes. Como a Mi comentou, esse experimento que a gente fez foi num time que ele faz desenvolvimento, né? Ele trabalha com incrementos, mas esse time ele também tem itens de sustentação. Então, esses itens de sustentação eles vão acontecendo ali durante a sprint. Então, quando eles acontecem, quando eles aparecem, quando eles surgem ali como itens a serem tratados, a gente faz a pontuação desses itens até para a gente, principalmente incidentes, porque às vezes aparece mais de um incidente ao mesmo tempo. Né? Então, e aí, o que é que eu vou tratar primeiro? Então, esse daqui é um dos pontos para nos apoiar nessa tomada de decisão do que é mais ou menos impactante relacionado à experiência o valor do negócio, a experiência do usuário. O próximo ponto é avaliar e compartilhar. Nessa avaliação e compartilhamento, um ponto importante, como o nosso time utilizava o Scrum, então a gente sempre fazia essa avaliação nos nossos finais de ciclos. Né? Então, cada final de ciclo, a gente fazia essa avaliação
pegava o feedback ali dos nossos stakeholders, fazia análise de alguns números, que alguns deles a gente vai mostrar para vocês em seguida, relacionado à diminuição de reclamações, melhora na satisfação, percepção do cliente daquilo que a gente está entregando, diminuição de perdas, né, porque o valor, às vezes, não é só a gente ganhar, é a gente diminuir aquilo que a gente está perdendo também. Velocidade e relatórios relacionados a acessos e jornadas. Nem todo mundo tem isso, né? Uma trilha de auditoria, um tagueamento ali no seu sistema para a gente conseguir mapear essa jornada do usuário, o que ele mais utiliza, mas a gente, através de feedbacks, acaba conseguindo ali extrair algumas informações para a gente complementar o nosso experimento, né? O nosso estudo. E aqui a gente começa a ver de uma forma mais gráfica, né? A gente trouxe uma forma bem lúdica para mostrar para vocês de até comparação aqui de duas sprints. Esse primeiro quadro era uma sprint inicial, aqui a gente está numa sprint final. Então, quando a gente pontuou os itens do que tem mais valor, a gente começou até a desmistificar algumas questões relacionadas com só os incrementos, só as histórias traziam valor dentro dos times, né? Então, depois eu vou falar para vocês sobre a pontuação dos incidentes, mas um dos pontos principais que surgiram aí de reflexão, até para a gente tratar esses pontos, foi justamente o valor que a gente via em outros itens, que eles tinham um impacto maior na experiência do usuário e um impacto maior de valor para o negócio, além das histórias, né? As histórias estavam ali com uma pontuação menor do que outros itens. Então, a partir daí, surgiram várias reflexões e aí a gente foi desenvolvendo cada vez mais aqui o nosso experimento. Uma coisa que a gente consegue observar, até em relação aqui aos incidentes, os incidentes, eles eram nossos, vamos dizer, maiores ofensores, né? O nosso time, ele tinha muitos incidentes sendo tratados durante o ciclo, o que acabava, muitas vezes, tendo confusões em o que é que eu vou fazer primeiro e agora. A gente vai, o que é que está gerando mais valor, né? Eu vou entregar as duas histórias ali com valor 1, ou eu vou tratar os incidentes que não gera valor, entre aspas. Então, quando a gente começou a visualizar que os nossos incidentes eles estavam com numa escala maior de tanto valor para o usuário quanto para a experiência, a gente começou a ligar um alerta. Até porque, quando a gente fala de valor de usuário, experiência para o usuário, ou de impacto na experiência do usuário para os clientes, quando a gente fala de história, a gente quer o quê? Otimizar. A gente quer o máximo de valor e o máximo de impacto positivo na experiência dos usuários. Quando a gente fala de incidentes, a gente já está numa relação inversa, né? A gente vai o quê? Se esse valor é máximo de impacto em um incidente, a gente quer o quê? Diminuir as perdas. E não aumentar esse impacto, né? Porque o incidente é um problema. Né? A gente está ali com um problema na mão. Então, aqui, qual é a nossa missão quando a gente começou a olhar para isso aqui, com uma situação crítica, né? Que eu estava tendo incidentes com grande impacto na experiência do meu usuário e grande impacto no valor do meu negócio. Ou seja, eu estava ali com risco de perdas e risco de afetar ali o meu relacionamento com o cliente. Então, o que é que a gente começou a fazer aqui? Atacar a causa raiz. A partir do momento que a gente começou a ver os nossos maiores ofensores relacionados à experiência do usuário e ao valor do negócio, a gente começou a atacar as causas raízes que estavam nos atrapalhando. Com isso, a gente começou a diminuir, né? Ali na próxima sprint, a gente já vê ali uma diminuição na questão de quanto esses incidentes passaram a nos impactar,
Por quê? Porque os maiores a gente começou a tratar a causa raiz. Não foi só eu visualizar que eles impactam muito, e sim a gente criar ações para tratar esses deflatores, principalmente deflatores relacionados a questões financeiras e no nosso relacionamento com o cliente. E aqui a gente também pontua os itens que não são entregues. Sim, gente, eu sei que isso não acontece nos projetos de vocês, porque vocês sempre entregam tudo, né? Então, não tem esse problema, aconteceu só no nosso, de uma forma pontual, mas a gente também faz a pontuação dos itens não entregues. Por que isso é importante? Para a gente ter a percepção que a gente está colocando, priorizando e tratando realmente aqueles itens que estão gerando mais valor. E que a gente deixou de fora os itens que ou que gerem menos valor, ou que tenham menores impactos, ou por conta de algum contexto, eles não foram tratados. Né? Não necessariamente um item que sempre vai ficar de fora. Pode ser que ele seja mais rápido quando a gente avaliar ali outras variáveis relacionadas ao nosso contexto, relacionadas a esforço e outras variáveis do time. Pode ser que a gente acabe abraçando. Mas aí, num contexto geral, a gente pontua também para mostrar e explica, né, quando a gente vai fazer as nossas reviews, por que esses itens ficaram de fora. E como o nosso time ele trata a sustentação, né, a maioria das questões de ficar de fora é por conta de itens que vão entrando ali de sustentação no meio da sprint. Aqui a gente trouxe alguns gráficos, mas para mostrar para vocês, além daquela questão lúdica que a gente olha e rapidamente a gente consegue visualizar, alguns gráficos de valor de negócio e experiência do usuário, de como é que a gente pode também mostrar essas pontuações ali nas nossas reviews, com os nossos stakeholders, em alguns relatos. E o próximo passo é a melhoria. Né? A gente sempre trabalha com melhoria contínua. Toda vez que a gente fizer o nosso fluxo, passar por esse processo, a gente faz uma reavaliação com base ali no PDCA, Kaizen. A gente não vai entrar muito nesse mérito, até por conta do nosso tempo também, mas sempre é bom a gente fazer essa revisão. Né? A gente sempre revisa o nosso processo para identificar oportunidades, para ver o que é que ainda está fazendo sentido. Uma coisa interessante que aconteceu nessa experimentação é porque a gente teve muito engajamento dos nossos stakeholders e eles opinaram. Né? Quando a gente começou a mostrar as escalas, eles começaram a opinar. A gente pode incrementar mais isso aqui nessa escala, isso daqui vai fazer mais sentido para mim, isso daqui faz menos sentido, por que você colocou esse cara nessa escala? Então, a gente começa a construir um processo juntos mesmo e trazer mais engajamento. E, quando eles fazem parte disso, eles abraçam, né, toda a questão com mais comprometimento. E, por último, a gente tem aqui o nosso último passo, que é visualizar os benefícios. A gente trouxe aqui alguns benefícios mais objetivos para todos vocês em relação ao nosso experimento, para que ficasse mais tangível tudo que a gente conseguiu colher com esse trabalho que a gente fez. Então, primeiro é o engajamento do time. Quando a gente trabalha, não sei se vocês têm esse caso, mas no meu caso, que todos os times que eu trabalhei, que trabalhavam com desenvolvimento e sustentação, nenhum desenvolvedor queria fazer a sustentação. Né? Ninguém. Eles querem só trabalhar no incremento. Quando você fala que ele vai para a sustentação, ele não quer. Então, isso era um problema nosso também. Né? Quando a gente começou a fazer esse trabalho e mostrar que os itens de sustentação tinham um valor
que é o valor de recuperação de perdas, que é o valor de a gente estar ajudando a corporação de alguma forma para diminuir perdas, ajudando o nosso usuário na experiência dele em relação a tudo aquilo que a gente está entregando, os nossos desenvolvedores passaram a ficar orgulhosos de estar resolvendo aquele problema. Porque não é só mais um incidente que está sendo tratado, é mais um incidente que está sendo tratado com menos perdas. A gente também teve diminuição de 84% de incidentes relacionados a uma causa raiz. Quando a gente faz aquela escala 3-3 e a gente começa a atacar a causa raiz dos problemas, a gente conseguiu visualizar aí uma diminuição significativa no número de incidentes. Aumento da proporção de grow, né, porque a gente tinha ali no início muitos incidentes, então o time passou a ser mais engajado, se transformou mais produtivo, né, nesse processo ali de engajamento, então a gente aumentou essa proporção de grow, que é tudo que está fora de sustentação, e aumentamos também 60% da velocidade do time. Então, isso daí também foi um ganho muito grande para a gente. Melhoramos também 38% no tempo de atendimento de incidentes, porque aí, quando a gente colocou a escala, a gente começou a ter um senso de urgência mais apurado em relação aos impactos que a gente estava tendo para os nossos usuários e para o nosso negócio. Então, isso daí também foi uma coisa muito positiva, porque a gente também teve o feedback dos nossos clientes, a percepção, né, não foi só numérica nossa, de pegar ali nas nossas ferramentas e tirar esse número. Os nossos clientes passaram esse feedback que as situações mais críticas a gente está respondendo de uma forma mais rápida. E o último item, que é a diminuição do nosso backlog de bugs e débitos técnicos. Isso daqui é uma coisa até legal da gente falar, porque, normalmente, bug e débito técnico fica esquecido ali no backlog, ninguém quer tratar, a gente vai jogando para baixo do tapete, né? Os PMs querem colocar, os PMs POs querem colocar as histórias, os bugs e os débitos técnicos vão ficando para depois. Mas, quando a gente diz qual é o valor, qual é o impacto, e diz que, se a gente não tratar isso, é futuro incidente, e futuro incidente com perda financeira, a gente começa a criar ali uma força para tratar esses itens. Então, a gente começou a também, quando a gente pontuou esses itens, diminuição desses itens do nosso backlog, porque as pessoas, os stakeholders, de uma forma geral, começaram a enxergar o valor que era a gente tratar esses itens, né, e tirar eles ali do nosso backlog. Fora que a perda não é só financeira, né? A gente precisa normalizar também um trabalho saudável. Então, quando a gente não trata realmente o problema, pode ser que a gente seja acordado durante a madrugada, já fui várias vezes acordada para poder resolver o problema, né? Então, ou a gente perde o final de semana com a nossa família também. Isso. E essa é a nossa jornada. A gente tem ali muito material, muitas coisas aqui que a gente acabou resumindo para vocês, para trazer essa experimentação. E a gente quer se deixar disponível também. A gente está ali com o stand, caso vocês queiram, né, conversar mais sobre o assunto. A gente está à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Aqui são nossos contatos. Tá? Precisando, estamos à disposição. Obrigada pela presença de todos. Obrigada. A gente tem um tempinho para algumas perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se dá para me ouvir. Boa. Eu queria saber um pouco mais sobre as escalas que vocês comentaram. Quando vocês falam da escala valor,
Eu queria entender um pouquinho mais como vocês fizeram para trazer clareza sobre o que essa escala representava. Então, para que, na hora das pontuações que vocês comentaram, elas pudessem ser, talvez, o mais assertivas possíveis. Vocês fizeram alguma definição de critérios? Como que vocês trouxeram essa clareza para as pontuações elas serem assertivas? Isso, a gente teve todo um envolvimento dos nossos stakeholders na criação dessas escalas, né? E também validação, principalmente com o time ali de negócio, com a nossa PM, em relação até à efetividade de que isso ia ter quando a gente começasse a experimentar. E dar visibilidade para o time também, porque uma das reclamações era que o time não sabia qual era o negócio que ele está entregando, né? Porque a gente sempre fala, a gente está entregando valor, está entregando valor, está entregando valor, mas qual é o valor que a gente está entregando? Com a escala, a gente consegue mostrar, pelo menos, um intervalo. O valor que a gente está entregando é um aumento de receita, né? A gente está ainda, vamos dizer que, desenvolvendo. A cada sprint a gente vai melhorando isso. As próximas, a tendência é que a gente já comece a mostrar mesmo relacionados a valores efetivos. Aqui a gente não trouxe valores, trouxe uma escala para ter uma noção, mas a gente começa a trabalhar com valores mesmo, quando a gente tem, né, e consegue ser objetivo nesse sentido. Como que a gente pode levar para um desenvolvedor, por exemplo, para ele enxergar o valor da sustentação também? Porque hoje, no meu contexto, os desenvolvedores eles têm muito receio de ficar atendendo chamado, ticket, essas coisas. Como é que a gente pode mostrar para eles que esse trabalho também tem valor e que só ficar desenvolvendo coisa nova não vai atingir talvez um resultado tão desejado assim? Obrigado. Obrigada pela pergunta. Essa questão dos incidentes foi um dos nossos principais motivadores, né? Porque a gente estava com um grande número de incidentes e ninguém queria trabalhar neles. Chegava lá, a gente chegou a ter ali muitos incidentes ao mesmo tempo e ninguém queria. Então, o que é que a gente faz? A gente faz esse trabalho em conjunto com eles. Né? Como a gente começou a fazer esse trabalho, principalmente em relação aos incidentes? Porque os incidentes vão chegando. E a gente teve o apoio muito forte da nossa PO, da nossa PM lá do projeto. E toda vez que o incidente chegava, a gente fazia um entendimento do incidente, fazia a pontuação. Então, quando a gente fazia a pontuação e atribuía, a gente reforçava não só o que precisava ser feito, mas também o valor e o impacto na experiência do usuário que aquele incidente estava envolvido. Então, isso foi causando neles uma sensação mesmo de pertencimento, de engajamento e de entendimento maior do que ele estava fazendo, que não era simplesmente resolver um problema. Eu estou resolvendo um problema que impacta 50% dos meus clientes e que pode me trazer uma diminuição considerável de receita para esse mês. Né? Então, isso foi trazendo para eles um sentimento maior de pertencimento mesmo, mas o trabalho sendo feito conjunto. Muito bem, gente. Deu nosso tempo. Muito obrigado, Michelle e Ruth. Obrigada. Conversem com elas nos corredores, aproveitem os nossos espaços, Mentoring Corner, Open Spaces, e acompanhem a programação pelo app. Bom almoço para vocês. A gente se vê à tarde.